Ok? Nós estamos na Parashá Shelechá Lechá, envia, 37ª porção semanal. Essa Parashá vai de Números 13:1 a 15:41, a Haftará, Josué 2:1 a 24, e a porção Berit Hadashá, Lucas 17:1 a 18:43. Amém? Yeshua, nessa Parashá, começa dando um aviso muito sério em Lucas 17:1. Olha, disse Yeshua a seus discípulos: é impossível que não venha tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Isso é um aviso. Yeshua está chamando a atenção e está afirmando que não tem jeito. Os tropeços vêm. Não tem jeito. É impossível que eles não venham. Pois no mundo tem muitos tropeços, como Yeshua mesmo disse em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Isso é interessante, né? Yeshua está falando com absoluta certeza que os tropeços, eles vêm. Não tem jeito, mas ai por quem que vem. O que é tropeço na realidade? Tropeços são obstáculos que são colocados diante de alguém para esse alguém tropeçar, cair ou ser impedido de alguma coisa. Existem muitos tropeços neste mundo, como a ciência que diz que Deus não existe. Homens que propagam esse conceito. Sociedades inteiras que vivem como se Deus não existisse. Grupos que servem ao inimigo de suas próprias almas, os chamando de Deus. Inclusive, como em Israel teve os escribas e fariseus que levaram a Israel a tropeçar por causa de suas doutrinas, assim dentro da igreja atual de Mashiach, existem aqueles que com suas doutrinas levam muitos que creem a tropeçar na fé. Doutrinas como Trindade, Yeshua não é divino, a lei acabou e etc. E Yeshua nos chama a atenção para estas pessoas que não creem como dizem as Escrituras, que colocam tropeço diante de quem crê nele. Porque a palavra de Deus nos afirma que está salvo aqueles que creem como dizem as Escrituras. E isso é terrível, pois nós podemos ver na Bíblia o que é dito a respeito de Yeshua. Vamos ver em Mateus 16, de 13 a 17. Tendo Yeshua chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Yeshua, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes Simão Pedro: tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Yeshua: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Bar é filho, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja também João 17, de 1 a 3. Depois de assim falar, Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe têm dado. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. O que a gente canta aqui no Shabbat? Que Deus é Errat. Yeshua está concordando. E a Yeshua HaMashiach, aquele que tu enviaste.
Inclusive, Yeshua fala de sua pré-existência junto ao Pai antes do mundo existir. Veja em João 17, 4 a 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Yeshua também nos revela que ele é amado pelo Pai antes da fundação do mundo. Veja em João 17, 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E sobre a lei, veja o que Yeshua diz em Mateus 5, 17, 18. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Céus e terra já passaram? Então a lei de Deus não acabou. Presta atenção, tudo contrário a isto que nós acabamos de ler é tropeço. E Yeshua é extremamente severo contra os que colocam tropeço diante daqueles que creem, como dizem as Escrituras. Veja em Mateus 18, 6. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Meu Deus, melhor é morrer afogado com uma pedra de moinho no pescoço do que colocar qualquer tropeço diante daqueles que creem em Yeshua. Quem está falando isso é Yeshua. Olha o que ele está dizendo, que é melhor morrer afogado no mar. Não é nem no rio, é no mar. Com uma pedra pesada de moinho amarrada no pescoço, do que colocar tropeço diante daqueles que creem nele. Olha a severidade da coisa. E isso é muito sério. Depois Yeshua nos chama a atenção para ter cuidado de nós mesmos. Veja em Lucas 17, de 3 a 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. O interessante é que se meu irmão pecar contra mim, eu tenho que repreendê-lo. Olha aí, ó. Tá vendo? É Yeshua que está falando. E perdoando, o interessante diz que perdoando eu estou tendo cuidado de quem? De mim mesmo. Quando eu perdoo, eu não tenho cuidado do outro, eu tenho cuidado de mim mesmo. Foi Yeshua que falou. Ou seja, se eu não perdoar, é mal sobre mim mesmo. E isso é dito na palavra. Se não perdoares o teu próximo, o Pai que está no céu não lhe perdoará. Então, obviamente, se eu não perdoo, eu não estou tendo cuidado de mim mesmo e não estou fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. E isso que Yeshua está nos ensinando, sabe onde está? Em Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo, e não levará sobre ti pecado por causa dele. Ou seja, se eu não o repreender, se eu souber que ele pecou, eu carrego também o quê? O peso da culpa do pecado dele. Temos que ter muito cuidado. Inclusive, Yeshua nos ensina como, com sabedoria, nós temos que repreender nosso irmão que peca contra Deus ou contra nós. Porque um homem pode pecar contra Deus e contra o homem.
Veja em Mateus como agir, 18, 15 a 16. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o. Ó, tanto faz se pecar contra mim ou contra Deus. Repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Yeshua está falando, ó, leve 1 ou 2, ele está te considerando como testemunha. Se levar 1, é 2 testemunhas. Se levar 2, são 3 com você. Então, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Inclusive, a lei que Yeshua acabou de nos ensinar das testemunhas está em Devarim 17, Deuteronômio 17, 6. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas, Yeshua falou a mesma coisa. Será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha, não morrerá. Aí você diz, ué, mas Devarim está mandando matar. Você vai ver que nós temos hoje a autoridade de condenar pessoas. E isso não é ensinado nas igrejas. E se condenado, estará morto. Mas para repreender o irmão que caiu em pecado, é necessário estar em santidade, ser espiritual, manso e ter cuidado para que não sejamos tentados ao mesmo pecado do nosso irmão. Como está escrito em Gálatas 6:1, irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, pecado, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Olha que coisa. E olha para ti mesmo, para que também tu não sejas tentado no mesmo pecado. Agora, se o irmão recusar a repreensão, olha o que Yeshua manda fazer em Mateus 18, 17. Se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja, ó, torne público. E se também recusar ouvir a igreja, faz o quê? Considera-o como gentio e publicano. O que Yeshua está nos ensinando? Para a igreja considerar aquela pessoa pecadora. E se pecadora, ela está condenada. Então, cai em Devarim 17, 16. Não vai morrer condenado. Então, considerá-lo como gentio e publicano é considerá-lo pecador e condenado, com a perda da salvação. Por isso, Yeshua diz em Mateus 18, 18, em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será ligado no céu. Gente, isso é muita autoridade que Yeshua nos concedeu. Se nós pegarmos alguém em pecado, e se eu não fizer isso que ele mandou, a culpa do pecado daquele homem cairá sobre mim também. Por isso eu tenho que ir até ele e repreendê-lo primeiro. Eu preciso ir até ele. A igreja precisa voltar a aprender a fazer isso. Porque se não fizer, existem muitas pessoas, inclusive pastores, cheios de peso de pecado de pessoas que ele não repreendeu. Se tem peso de pecado, tem o quê? Condenação. Yeshua está dizendo que nós temos autoridade e temos que fazer isso. Se nós vemos alguém pecando, nós primeiro vamos até ele em particular. Olha que Yeshua está ensinando. Em particular. E fala com ela. Meu irmão, minha irmã, o que você está agindo é contra o que está escrito. Não faz isso, porque senão você será condenada. Arrepende do teu pecado, como dizem as Escrituras. Se a pessoa não te ouviu, você chama mais uma testemunha ou mais 2. Para ficarem 2 testemunhas ou 3. Melhor até seria 3, não é? Porque pela boca de 3 a palavra será
como o Senhor diz, é confirmada, não é? Não tem como a pessoa mentir. E se ela recusar, você vai até a igreja. Isso torna público o pecado. E se ainda assim ele não aceitar, temos que mandá-lo embora, considerando o quê? Gentio e publicano, ou seja, pecador. Mas ele sai daqui e vai para outra congregação, não importa. Por isso que Yeshua está falando aqui, o que ligares na terra será ligado no céu. Não importa a igreja que ele for, no céu ele estará condenado. Está escrito. Em verdade te digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. E sabe o que isso quer dizer? Yeshua nos deu a chave do reino dos céus. Veja em Mateus 16, 19, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado dos céus. Nós temos a chave do reino de Deus em nossas mãos. E Yeshua, logo depois que ele ressurge, nos confirma essa autoridade dada por ele mesmo a nós, igreja. Veja em João 20, de 22 a 23. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Ruach HaKodesh. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Amém, meu irmão? Se nós pegarmos alguém em pecado e não falarmos nada, carregaremos a iniquidade deste homem ou desta mulher. Se nós chegarmos e repreendermos a pessoa e a pessoa ouvir, ganhamos o irmão. Se ele não ouvir, chame mais uma ou duas testemunhas. E se ainda ele não ouvir, torne público. Fale à igreja. E se ainda assim não ouvir, considere um pecador. E se nós considerarmos, será fechado no céu. Será ligado no céu. Por isso que Yeshua fala, se nós perdoarmos alguém, será perdoado. E se não perdoarmos, ele não será perdoado. Você já parou para pensar quão profundo é isso? Quão profunda é essa autoridade que Yeshua tem nos concedido? Isso é muito profundo. Na verdade, a gente não vê nem falar isso dentro da igreja. Vê? Mas temos que voltar a aprender essas coisas. E é por nós, igreja de Yeshua, recebermos essa autoridade, é que o apóstolo Paulo fala uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Ele entregou um homem que vivia com a mulher de seu pai a Satanás. Ele tem autoridade para isso. Considerar aquele homem pecador. Por isso, 1 Coríntios 5, de 4 a 5, em nome de nosso Senhor Yeshua, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Yeshua, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele está entregando a Satanás para quê? Para matar esse homem. Para que a alma seja salva, quem sabe, no dia do Senhor Yeshua. Quem sabe ele sofrendo nas mãos de Satanás, ele não se arrepende e não alcança a salvação. É isso que ele está dizendo. Ele tem autoridade para isso, assim como nós temos. E nós não estamos entendendo na igreja isso. Porque isso não é popular, não é? Mas essa é a autoridade que o Senhor nos concedeu. E se não agirmos assim e vermos pessoas pecando e não formos repreender, nós carregamos a iniquidade deles. Por ser tão sério este assunto, quero fazer até uma parte e dizer o que é pecado, porque muitos não sabem o que é. Não adianta você responder que pecar é errar o alvo. Isso não faz o menor sentido. Para que nós possamos saber se o próximo está em pecado, nós precisamos saber o que é pecado.
porque a maioria não sabe definição de pecado. E a definição de pecado está em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Shabbat Shalom. Shabbat Amém. Shalom.